Você quer ficar por dentro de um dos temas da atualidade? Hoje vou entrevistar o Dr. João Ricardo. Na verdade, vamos bater um papo. Ele é palestrante no Congresso Back to the Future e vai falar sobre sindemia de autismo. Ele é graduado em Medicina pela Universidade Estadual de Londrina, médico e palestrante internacional, especialista em Medicina da Família, atua na área de acupuntura, homeopatia, pós-graduado em Nutrologia e Medicina Integrativa. Atua também na área da Medicina Regenerativa. Tudo bem, doutor? Oi, Ana Paula, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos pela sua participação. Vou passar aqui o seu tema no Congresso. Será Sindemia de Autismo, desvendando as causas e possíveis tratamentos. E vou pedir que o senhor se apresente melhor. Então, Ana Paula, eu sou médico, né? Já quase 30 anos de formado. Eu sempre busquei uma visão integral do ser humano. Então, por isso que eu busquei essas especializações, essas áreas que têm uma visão mais completa do ser humano. Porque eu sempre achei que abordar o ser humano por partes, por fragmentos, só o estômago, só o coração, só o cérebro, né? Era muito restritivo. Isso não conseguiria ajudar os pacientes de uma maneira mais profunda. Então, eu fui fazendo várias formações, especializações, e hoje a gente pode se vangloriar de ter um entendimento integral, amplo, dos problemas do ser humano, né? E como médico de família, uma das características é que a gente é especialista nos problemas mais comuns da sociedade. Então, hoje, o autismo, né, como todos têm visto, tem crescido exponencialmente, né, o número de casos. Então, isso vem preocupando as famílias, os profissionais, e é muito importante a gente estar trazendo esse conhecimento, porque ainda existe um gap, uma distância muito grande entre o que a ciência já descobriu e o que os profissionais e as pessoas estão vivenciando. Geralmente, um conhecimento científico leva 20 a 30 anos para chegar lá da ponta da ciência até o consultório. Mas hoje, nesse congresso Back to the Future, e esse nome é excelente, porque a gente consegue a ideia é a gente trazer os avanços da ciência que irão chegar lá no futuro para a maioria dos médicos, das pessoas, para trazendo para agora, o aqui e agora, que é onde as pessoas estão sofrendo, estão precisando desses conhecimentos. Parabéns pelo seu trabalho, doutor, pelos seus estudos, sua dedicação, e realmente essa área da família é uma área que a gente vê que é bem carente mesmo. E uma das minhas primeiras perguntas, né, minha primeira pergunta é: tá vendo mesmo um aumento de diagnósticos de autismo, doutor? Então, Ana Paula, muita gente fala assim: ah, está ocorrendo um excesso de diagnóstico, erros de diagnósticos, confunde uma coisa com a outra, né? E outros falam assim: ah, na verdade é porque tem uma conscientização maior, isso facilitou o processo diagnóstico, os critérios diagnósticos também estão mais fáceis, né? Mas, na verdade, quando a gente estuda a história da ciência, né, os estudos lá da década de 70, 80, 90, a gente vê que realmente está havendo um grande aumento dos casos, né? Na década de 70, por exemplo, os estudos epidemiológicos mostravam que ocorria uma criança em 10.000, em 5.000 crianças. E hoje o que a gente tem visto é basta conversar com os professores da rede de ensino fundamental, ensino básico, né, infantil, e a gente vai ver que os professores estão vendo assim, numa sala de 20 alunos, chega a ter 5 alunos com o laudo, com o diagnóstico. Então, de 20, 5. Então, uma criança em 4. Então, isso é um aumento impressionante, de um caso em 10.000 para uma em 5. E quais as causas dessa explosão de casos de autismo? Então, Ana Paula, por isso que é importante a gente trazer conhecimento científico, porque muitas pessoas erroneamente vêm afirmando que a causa do autismo
genética apenas. Na verdade, todos os estudos científicos sobre o assunto falam que o transtorno de espectro autista é uma etiologia, uma causa complexa, é uma complexa interação de fatores genéticos, ambientais e epigenéticos relacionados ao estilo de vida, alimentação, toxinas do meio ambiente, viroses, inclusive, né, os vírus fazem parte do meio ambiente externo e interno. E temos também as bactérias no intestino, os alimentos, os nossos processos metabólicos, e tudo isso são considerados fatores externos, ambientais, por incrível que pareça. Não só a genética, então. Não só a genética. Então é muito importante a gente entender essa complexidade, né, por isso que eles falam assim: a etiologia, a causa ainda não está esclarecida, porque é muito complexa. E é por isso que a gente precisa de uma abordagem integral, integrativa do ser humano, da pessoa, para que a gente possa, entender toda a complexidade daquele indivíduo, né, desde a parte gastrointestinal, a parte alérgica, inflamatória, a digestão, a metabolização, os processos emocionais e como estar, conseguindo ajudar mais essas pessoas, essas famílias. Hoje elas estão ficando desesperadas, né, porque, está muito comum nas famílias e, a gente vê o sofrimento que é uma pessoa com um transtorno de espectro autista, porque às vezes ela tem, problemas de agitação, bate a cabeça na parede, se autoagride, né, ela não interage com as outras pessoas. Então a família sofre junto, porque sempre precisa de alguém para estar dando apoio, suporte para aquela família, e isso consome muito, desgasta muito as pessoas, né, e as pessoas estão ficando assim, desesperadas, porque mesmo dando os remédios que os médicos passam, por exemplo, sedativos, antipsicóticos, né, eles só ajudam a acalmar aquela criança, mas não ajuda a desenvolver. E na verdade, quando a gente estuda a ciência, as pesquisas avançadas, a gente vê que tem muitos tratamentos, abordagens que trazem benefícios para essas crianças. Então é de vital importância, eu convido a todos para estarem participando, se atualizando dessas informações, né. Inclusive eu montei um curso sobre isso de 40 horas para quem quiser se aprofundar, e no congresso a gente vai estar dando uma palhinha, né, uma visão geral sobre tudo isso, para a pessoa já começar a entender, né, a complexidade do assunto e o que pode ser feito. Esse o que pode ser feito é a minha próxima pergunta. É possível prevenir ou reduzir as chances de vir a ter um filho autista? Eu sou mãe, assim como tem várias outras mães e pais, e entra nesse contexto que o doutor falou agora, né? A família fica preocupada e isso causa um transtorno até generalizado na família. É possível, doutor, prevenir ou reduzir as chances? Então, Ana Paula, hoje a gente vive uma era das narrativas, né? Então, estão implantando a narrativa de que não existe prevenção, que é impossível. Isso é um absurdo, né? Totalmente despropositado de conhecimento científico, porque existem muitos estudos que mostram que tem fatores que aumentam o risco de ter uma criança com autismo, e tem outros estudos que mostram que diminuem, né? Tem várias coisas que diminuem o risco. Então, se você diminui o risco, você está prevenindo. Pode ser que não consiga evitar completamente, porque hoje a gente está vivendo uma pressão intensa do meio ambiente moderno, né, das toxinas, dos alimentos, do estresse, da poluição eletromagnética, de diversos fatores que todos nós estamos imersos. Mas tem outras coisas que podem ser feitas e com estudos científicos embasando que reduzem sim a chance de a pessoa ter. Né. Então, por exemplo, uma das coisas é a deficiência de vitamina D, né, então a vitamina que a gente produz quando toma sol, ela é muito importante, mas tem que ser as doses adequadas, não as doses baixinhas que a gente vê os médicos prescrevendo, que às vezes
só normaliza o exame, mas não tem efeito, terapêutico, né, Preventivo. preventivo de verdade. É conhecimento, né, doutor? Quando a gente tem um pouco mais de conhecimento, principalmente os nossos colegas que vão participar do congresso vão adquirir esse conhecimento que não tem, é imensurável, né? Você saber um pouco mais para poder ajudar melhor seu paciente. É verdade. Doutor, Informação é tudo, né, Ana Paula? e isso, é possível curar o autismo? Então, essa palavra cura em medicina, ela é proscrita, né? A gente até não evita de usar, porque quando a pessoa tem um transtorno, considera-se que a pessoa vai ter esse problema para o resto da vida. Mas a gente prefere dizer assim: é possível reduzir o grau dos sintomas, melhorar os sintomas, a dificuldade de interagir, de falar, de se socializar, diminuir os comportamentos estereotípicos, né? Que são os maneirismos que a criança autista tem, às vezes ficar fazendo movimentos repetitivos, ou então evitar assim a dificuldades eh, de exercer outras atividades, né? Então, no autismo, as crianças elas gostam de fazer sempre a mesma coisa, repetir sempre a mesma coisa, e isso vai cada vez mais agravando. Se por exemplo, a alimentação tem dificuldade de mudar os alimentos, e isso impacta na condição nutricional daquela criança. Acaba agravando as deficiências nutricionais, de vitaminas, das minerais, de antioxidantes, piorando o quadro. Então, é possível, né, através de vários mecanismos, a gente reduzir esses sintomas e ajudar a criança, por exemplo, de grau 3 baixar para grau 2 para grau 1, talvez até sair do espectro, mas não é possível a gente dizer assim: "Ah, estou curado", ou "está curada", porque se bobear, se descuidar, vai intoxicar, vai inflamar de novo e pode ter uma nova crise, uma agudização de novo. Entendi, doutor. Então é importante realmente, né, essa interação da medicina, né, para aprender, para saber, ter conhecimento, como ajudar realmente essas pessoas. E Ah, é por muito. que uma abordagem integrativa é essencial, doutor, para ajudar essas crianças com TEA? Então, uma abordagem integral do ser humano é fundamental, porque no TEA, no transtorno do espectro autista, existem vários fatores que estão envolvidos. Então, um deles é os distúrbios de metilação, né, pode parecer, assim, difícil esse termo, né, mas esse é um processo que ocorre devido à falta de vitaminas B9, B12, SAMe, são vitaminas, né, que pode ocorrer ou por falta da ingesta ou do consumo exagerado daquele, por exemplo, quando a pessoa toma remédios, então pode consumir demais aquela substância. Existem fatores genéticos também, que a pessoa tem uma dificuldade de metabolizar a vitamina. Por exemplo, o exemplo mais clássico é da vitamina B9, né, onde a pessoa pode ter uma dificuldade de transformar o ácido fólico em metilfolato, que é a substância, a forma que vai fazer efeito na saúde daquela criança. Então, é importante entender isso, né, e é difícil a gente dominar tudo, então a gente tem que, entender todos esses processos gastrointestinais, imunológicos, por que que a pessoa está inflamada, né, por que que isso tudo pode gerar neuroinflamação, e as mitocôndrias que produzem energia no cérebro podem estar, inflamadas e degeneradas, gerando mais lesão no cérebro, né. Então, precisamos entender a pessoa como um todo, desde a alimentação, o meio ambiente, para que a gente consiga resolver. A pessoa não é só aqui e nem só aqui, precisa entender a criança, a família como um todo. E aí entra até uma questão de uma suplementação adequada, né? Sim, verdade. Por exemplo, também não adianta dar só uma vitamina,
né? Só uma ou duas, porque eh, dependendo da pessoa, vai precisar de um conjunto de suplementos, tratar as causas, né? Não adianta tratar só um pedaço, tem que tratar a pessoa como um todo. E para isso a gente tem que entender ela, né? Como que ela, o que que aconteceu na gestação, na gravidez, antes mesmo da gestação, né? Se teve algum processo emocional, toxicológico, infeccioso, e depois que a criança nasceu, tudo que aconteceu, né, se mamou no peito, se nasceu de parto ou cesárea, para a gente entender os processos que podem estar envolvidos, né, naquele caso. Eu entendi um pouquinho, doutor. Acho que vai ser uma palestra muito enriquecedora. O senhor vai levar um conteúdo assim de grande valor para os participantes do congresso. Queria que o senhor fizesse essa chamada para o pessoal aproveitar, participar com a gente. Então, eu convido a todos para estarem entendendo esse processo do aumento de casos de transtorno de espectro autista. Na minha palestra, vou apresentar os achados anatomopatológicos, como que é o cérebro de uma criança com TEA, por que que ele fica daquele jeito, as alterações que têm sido encontradas pela microscopia, pelos exames avançados de ressonância, exames de bioquímica, exames avançados, o que que eles têm mostrado, quais os distúrbios do metabolismo, quais os distúrbios que explicam por que está acontecendo aquilo, e vamos também abordar o que pode ser feito para estar minimizando, ajudando a criança a melhorar. Porque quando tem algum bloqueio, uma trava, uma toxina, alguma coisa que está causando aquela disfunção, enquanto isso não é minimizado, não é feito desbloqueio, a criança pode fazer terapia ABA, comportamental, tomar risperidona, mas ela continua, às vezes, muito agitada, tendo sintomas graves, né? Os pais contam para a gente, estou dando sedativo, a criança está cada vez pior, o médico só manda aumentar a dose e está fazendo terapia 5 vezes por semana, mas o desenvolvimento é muito lento. Quando a gente não trata a causa, o problema persiste, ele vai agravando, igual um espinho no pé, né? Se a gente tem espinho no pé, não adianta ficar fazendo fisioterapia, tomando remédio. A hora que tira o Sem espinho do entender, pé, né? a pessoa alivia, você diz, nossa, agora eu estou bem. Então, tratar a causa é fundamental. Eu vou estar apresentando, então, que causa, né, uma abordagem funcional e como que a gente pode estar superando essas dificuldades. Então, convido a todos para o congresso Back to the Future. Vamos trazer o futuro para cá. É isso aí. Vocês tiveram a oportunidade de receber um pouquinho só de informação do Dr. João Ricardo, ele vai trazer um conteúdo de valor enorme para nós. O congresso é dia 17 e 18 de agosto, no Blue Tree, aqui em São Paulo. Tá, João? Muito E vou obrigado. deixar o link para vocês assistirem a entrevista completa no nosso canal. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Ana Paula. Até lá no congresso a todos.